Fala galera, estamos aqui hoje para falar sobre capoeira. Estamos com a presença do mestre Apache, mestra Josi, mestre Falcão. Eles vão falar um pouco da sua biografia e um pouco do seu trabalho sobre a capoeira. Mestra Josi, fala pra gente aí um pouquinho sobre a sua vida pessoal, a sua formação, o trabalho que você desenvolve fora da capoeira. Conta pra gente aí um pouco da Josi, não da mestra Josi. Ok. Eu sou formada em educação física, né? Tenho essa profissão. Tenho também a profissão na área de segurança pública, ou da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Desenvolvo um trabalho com a capoeira também. Então, são as três funções que eu desenvolvo: capoeira, Guarda Civil Metropolitana e também sou formada em educação física. Tá, vamos lá. A mestra Josi, eu acompanho um pouco de perto esse trabalho aí. E me encanta bastante o seu posicionamento dentro da capoeira como mulher na capoeira. Hoje a gente tem muito isso de a mulher não tem vez, a mulher faz a sua vez, né? Eu acho que assim como o homem faz a sua vez, eu acho que o público feminino também tem total liberdade e total liberdade de buscar o seu conhecimento e seu espaço dentro da modalidade. Conta pra gente aí como que tá o trabalho, como que funciona as aulas, como que tá essa galera, conta tudo aí pra gente. Eu desenvolvo um trabalho em Goiânia, especificamente no setor Ele Forte. O trabalho em conjunto também no espaço que a gente desenvolve esse trabalho. Eu e mestre Apache, e eu tenho as turmas que eu desenvolvo, né, o trabalho já há bastante tempo, e eu tenho 3 turmas, desenvolvo um trabalho nas terças e quintas. As aulas acontecem com as crianças, né? Isso após o trabalho da Guarda Civil Metropolitana, chego em casa, aí eu vou para a parte da capoeira. Então, eu tenho um horário das 18h15 com as crianças, às 19 horas o horário com os adolescentes e também junto com adultos, e às 20 horas um horário específico para adultos. Então, esse é um trabalho que eu desenvolvo há vários anos e tenho a oportunidade de também aprender muito com os alunos, porque a gente tem essa possibilidade de ensinar e, ao mesmo tempo, aprender com todos eles. Então, é muito gratificante o nosso trabalho. Tenho várias famílias que trabalham que treinam com a gente, né? Tenho várias famílias que fazem parte do nosso projeto. E é muito bom essa parte da capoeira, porque ela desenvolve tanto na gente que está ensinando, quanto nos alunos que estão aprendendo, desenvolve essa questão social, né? Essa questão dos valores, né? Valores para a vida. E eu acredito que a capoeira ela é importante nesse sentido, porque ela é muito criativa, né? Na realidade, ela faz a gente ser criativo, porque quando você entra na roda de capoeira, você está ali desenvolvendo a sua criatividade, porque você entra na roda, você não sabe, você não mentaliza antes o que você vai fazer. Você entra na roda e ali você vai fazer um golpe, um movimento, fazer algo que não está planejado antes. Então, isso eu acho incrível, porque a capoeira te dá essa criatividade. Então, eu gosto muito do que eu faço, né? É um trabalho gratificante mesmo, e só tenho a agradecer a Deus e a oportunidade de poder ter muita saúde para poder continuar firme aí nessa jornada. Tá, e voltando lá atrás, não na mestra Josi, mas na Josi, como surgiu essa ideia de fazer esse concurso na área de segurança pública e como que tá o seu envolvimento aí no trabalho, como que isso influencia dentro da capoeira, você consegue conciliar a segurança pública com a capoeira em si? E também tem uma parte que eu quero que você discorre, eu sei que você faz um trabalho lá na educação física, né? Dando aula de treino funcional e tal. Conta pra gente aí tudo, como que vai o envolvimento entre a Guarda Civil Metropolitana, o trabalho de educação física em conjunto com a capoeira. Bom, a gente tenta fazer uma mesclagem de todo o conhecimento que a gente vai adquirindo com o tempo. Então, primeiramente, eu entrei para a capoeira. Em segundo plano, eu fui para a educação física. E em terceiro plano, em outro momento, eu fui para a Guarda Civil Metropolitana. Então,
Eu tive esse contato com a Guarda Civil Metropolitana, que me ajudou muito. Tive e tenho, né, esse contato, que me ajudou a desenvolver um trabalho com mais consciência, com mais coerência, e até mesmo para evitar conflitos, né? Porque a gente, quando lida com pessoas, existem muitos conflitos, e a gente tem que saber gerenciar esses conflitos. Então, a Guarda Civil Metropolitana me ajudou muito nesse sentido. Eu utilizo também a educação física, mesclando com as aulas de capoeira, né? Eu trabalho com funcional também e faço essa mescla. Eu penso que a gente tem que aproveitar as profissões que a gente tem para poder agregar cada vez mais valores, conhecimentos, para as pessoas que a gente está ali orientando. Eu tenho observado aí que a mestra Josi tem sido muito requisitada aí nos eventos, tanto no estado quanto fora do estado. Conta pra gente aí como que tá sendo aí essa levada, esse momento na capoeira, essa ascensão aí na capoeira de estar sendo convidado para ministrar workshop, participar de evento. Conta tudo aí pra gente. Ok. Bom, tudo tem um momento que a gente tem que plantar para poder colher, né? Então, assim, eu tive momentos em que eu me dispus a viajar, a pagar passagem, pagar para ir nos eventos. Eu investi na minha capoeira, investi nas viagens. Então, assim, logo eu fui requisitada enquanto professora. Eu fui convidada para um evento muito importante, né? Meu primeiro evento internacional, que foi em 2008, em que eu fui para os Estados Unidos em um evento, um encontro feminino. E esse encontro me abriu portas, né? Eu tive portas abertas para outros eventos. Então, com isso, eu consegui conhecer 8 países com a capoeira e sou muito grata a isso. E então é isso, é a gente plantar, né? A gente primeiro tem que plantar para poder colher. Então, eu penso que é isso, é tentar se desenvolver, buscando conhecimento. Inclusive, quando eu comecei com a capoeira, eu fui para a educação física por conta da capoeira. Então, eu achei que seria algo importante. E com isso eu só tive crescimento, né? Então, isso foi muito importante na minha jornada. Mestra Apache, conta pra gente aí tudo sobre o Apache fora da capoeira, o Apache GCM. Conta pra gente aí o seu envolvimento com a segurança pública e o seu envolvimento com a política de Goiânia, porque a gente sabe aí que existe o Apache da segurança pública, existe o Apache conselheiro tutelar e existe o mestre Apache. A gente tem interesse em saber primeiro do Apache com essas duas vertentes, a segurança pública e o conselho tutelar. Ok, Oséias. Contramestre Tigre, primeira satisfação. Bom, meu nome é Rogério, né? Batismo, meu nome é Rogério. É até difícil, mas tudo começa com a capoeira. Mas vamos então dar esse salto aí, tá? Em 2005 teve um concurso em Goiânia, no qual a gente participou e foi agraciado em passar nesse concurso. E em 2007, 2008 eu tomei posse na Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, né? Como servidor de carreira do município de Goiânia. E dentro da guarda eu vim desempenhando ali vários papéis, né? Na área de segurança pública, participando ali de algumas coordenadorias, diretorias e agregando muita experiência, né? Então, estudando bastante sobre legislação e dentro dessa popularidade que a cultura também me proporcionou, em 2019 eu fui eleito conselheiro tutelar de Goiânia, me arrisquei também aí nesse universo, o qual eu tenho uma paixão imensa, né? Que é de defender e resguardar direitos de criança e adolescente. Então, exerci o mandato durante 4 anos em Goiânia e venho de lá para cá, né, trabalhando bastante dentro dessa área. Recebi um convite atualmente, né, dentro da área de segurança pública. Eu estou à disposição da Câmara Municipal de Goiânia, no qual a gente desenvolve um trabalho de segurança e inteligência da Câmara Municipal. E enfim, essa é a nossa trajetória. Sou formado em gestão pública também, e no qual
Eu entendi a necessidade de entender um pouquinho o funcionamento da máquina pública, tanto na esfera municipal, estadual e federal. Discorre aí pra gente, mestre, como que tá sendo aí essa gestão do Capoeira Nossa Nação, como mestre fundador, presidente, gerir um grupo que não vamos falar que é um dos maiores do mundo, mas temos uma qualidade aí impressionante. Eu sou suspeito para dizer porque eu acho a sua gestão uma gestão bem coerente, mas que lidar com gente acaba sendo um trabalho árduo e contínuo, né? Então discorre para a gente a que pé que está o Capoeira Nossa Nação hoje e fala para a gente também sobre o seu envolvimento com a capoeira internacional. Certo. A Capoeira Nossa Nação é o resultado de um trabalho que eu já venho desenvolvendo em Goiânia ao longo de 31 anos de docência com a capoeira. Então esse trabalho ele tem início em 1994, na cidade de Goiânia, quando eu abri minha primeira academia, e a gente vem então trabalhando, lapidando, construindo, né, aprendendo a gerenciar, a conhecer melhor as pessoas, né, a direcionar pessoas para um caminho melhor aí nessa esfera, eu digo, cultural, esportiva, enfim. E o Capoeira Nossa Nação, ele é uma proposta que nasce em 2018, pegando toda essa bagagem de experiência, tentando trazer uma proposta inovadora na questão mesmo de gerenciar um grupo de capoeira em qual os nossos alunos, discípulos, tenham autonomia para trabalhar, né, sobre uma gestão flexível, democrática. Então eu digo que não é mais um desafio. Gerir hoje um grupo de capoeira a nível internacional, para mim está sendo o maior prazer, uma grande honra. É um trabalho que me contempla e me ajuda a desenvolver mais ainda a minha liderança, né? Enquanto líder, a gente está sempre aprendendo, porque é contínuo, o conhecimento ele é contínuo. Então, para mim está sendo um prazer gerir esse grupo que vem crescendo de forma saudável, bonita, né? Tem várias cidades aqui do estado de Goiás, e também países aí na Europa, na América do Sul, no Peru, enfim. Então está sendo para mim tá sendo gratificante ser o líder dessa instituição. Bom, pessoal, aqui também estamos com o mestre Falcão. A gente quer ouvir dele sobre a sua biografia. Eu acho que ninguém mais capacitado para estar falando sobre a sua qualificação profissional fora da capoeira e a sua qualificação profissional dentro da capoeira, o qual sou muito grato por essa amizade. Tem me agregado muito e hoje eu tive a honra de recebê-lo aqui e ele está explanando para você aí do outro lado, pai de alunos de capoeira, pai dos nossos alunos de capoeira. Ser um capoeirista não é simplesmente dar pernada, mas sim, existe um caminho mais profundo além da capoeira. Existe um estudo mais a fundo na capoeira. Mestre, discorre pra gente sobre a sua vida pessoal, você como doutor em educação. Conta um pouco da sua trajetória aí, um pouco da sua caminhada até chegar nesse doutorado aí. Então, meu nome é José Luiz Falcão, sobrenome Falcão. Eu nasci em Cristalândia, Tocantins. Era Goiás há um tempo atrás, mas depois de 1988, com a divisão do estado, eu me tornei tocantinense. E aos 15 anos de idade, eu vim para Brasília para estudar, porque lá onde eu morava não tinha o ensino médio. Entrei no ensino médio e, ao mesmo tempo, também conheci a capoeira a partir dos meus 15 anos de idade, mas na época eu não sabia nem o que era televisão, torneira, azulejo, asfalto. Tudo isso aí eu fui aprendendo depois dos 15 anos. Não sabia também nem o que era manicure e pedicure. Mas o tempo foi passando e a capoeira foi me ajudando. Eu terminei servindo no Exército, me tornei, inclusive, sargento do Exército Brasileiro durante 7 anos, sargento temporário. Na mesma época, eu terminei fazendo faculdade de Educação Física, já envolvido com a capoeira. A capoeira, para mim, é como se fosse um diamante e eu tento lapidar o tempo todo esse diamante. E ao lapidar o diamante, eu também termino me lapidando
e aprendendo bastante com ela. Aproveitei o ensejo e terminei seguindo carreira nessa área da educação física. Me formei em educação física na Faculdade Católica de Brasília e já totalmente inserido com os trabalhos de capoeira. Me tornei professor da Fundação Educacional do Distrito Federal em 1985 e durante uns 12 anos eu trabalhei como professor de educação física infantil em escolas públicas de Taguatinga, Distrito Federal. Mas aí o mundo começou a ficar pequeno para mim, aí eu terminei buscando outros horizontes, sempre incentivado pela capoeiragem, e fui fazer o curso de mestrado em Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí o mundo se abriu um pouco mais, e eu terminei me tornando professor de Educação Física na Universidade Federal de Santa Catarina, porque teve um concurso público para professor de capoeira naquela universidade, um dos primeiros do Brasil, e eu tive a oportunidade de fazer o concurso e fui aprovado. Me joguei para o sul do Brasil e lá eu terminei descobrindo mais um campo gigantesco, né, cultural. E aí terminei depois com uma carreira acadêmica universitária, exige geralmente uma titulação avançada. Eu fui fazer doutorado após umas quatro reprovações, né? Fui fazer doutorado na Universidade Federal da Bahia, onde defendi a primeira tese de doutorado sobre capoeira em Salvador, Bahia, no ano de 2004, portanto, há mais de 20 anos. Depois disso, eu terminei me tornando um especialista, publiquei vários livros, me inseri no circuito internacional da capoeiragem também, e depois eu me transferi para Goiânia por questões familiares e desde 2009 até 2019 eu me tornei professor de Educação Física da Universidade Federal de Goiás. E ali também eu tive outros aprendizados. Terminei me aposentando, mas assim, a energia não acabou, né? Do tempo para cá eu tenho continuado estudando, trabalhando bastante. E recentemente eu fiz um processo seletivo para ser professor visitante de uma universidade do Nordeste, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então tem um mês que eu me tornei professor visitante sênior da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então já formei vários mestres e doutores no campo da educação e da educação física, e também no campo da capoeira também já tive a oportunidade de participar da formação de 10 mestres de capoeira. Faço parte do grupo de capoeira Beribazu, fundado em 1972. Mestre, agora me fala um pouco aí sobre esse movimento que eu tive o prazer de conhecer, que é o movimento lá em Bituba, lá na Praia do Rosa, esse encontro internacional que acontece em todo mês de janeiro do ano. Eu tô custando chegar em janeiro para colar lá, onde eu conheci pessoas tanto intelectuais da capoeira quanto na esfera universitária. E eu fiquei muito impressionado indo para a praia, andando a pé ali mais ou menos 1h30 junto com o Mestre. Né? Foi de grande valia essa caminhada junto com ele. É um cara que me impressionou demais com a sua fala, a sua colocação verbal. E ele colocou em saia justa muitos mestres lá na roda de conversa. Né? Muito inteligente, Mestre. Então, o Interconexão Internacional Capoeira Verão foi um dos eventos que a gente criou e construiu e planejou e executa até hoje, né? Ano que vem a gente vai fazer a 12ª edição do Interconexão. É um evento que tenta contemplar os capoeiras de outros países que vêm para o Brasil para interagir, para fazer intercâmbio com a capoeira brasileira. E o evento foi tomando corpo, inclusive o mestre Apache, o mestre Tajose e o contramestre Tiga estiveram lá algumas vezes. Lá, né? É um evento muito interessante porque ele envolve essa questão da cultura, da região também, e o intercâmbio com as diferenças, que é fundamental. E aí, além desse evento, que eu acho que ele é fantástico, né? A gente também produziu, planejou e executou outros eventos de capoeira, como o Mosaico Integrado de Capoeira lá na Universidade Federal de Santa Catarina, que também era um evento muito interessante, que juntava vários grupos de capoeira. E aí a gente foi trabalhando na perspectiva de que os eventos também são formativos. Eles não são apenas um espaço de encontro para usufruir
a oportunidade de encontrar com o diferente. Mas é um processo de formação também, e esses eventos têm ajudado muito a gente a aprender com a diferença, né? Conhecer outras realidades e se promover, né? Se promover no sentido de crescer, aprender mais, se educar, se lapidar, porque a vida é um pouco isso, exige que você o tempo todo esteja buscando oportunidades para se qualificar, porque a disputa realmente é muito grande. E o fato de eu ter sido filho de faxineira lá de Cristalândia não me tirou essa vontade, esse desejo de buscar um lugar ao sol, né? Porque eu fui convencido de que eu precisava também me esforçar para conquistar os devidos espaços e conquistar, inclusive, muitos lugares que, para mim, eram impensáveis anteriormente, né? Hoje eu tenho a oportunidade de conhecer 30 países do mundo, de todos os continentes, conheço todas as regiões do Brasil, e foi graças à capoeira que me permitiu todo esse conhecimento. Bom demais. Eu também tenho muito a agradecer a capoeira, porque eu acredito que se não fosse a capoeira, hoje o Contramestre Tigre não estaria aqui. E eu vejo lá atrás, lá pro meado de 2000, que tá aqui sentado ao seu lado, ao lado de Mestre Apache, ao lado de Mestre Josi, é coisa surreal. Por quê? A gente só via em revista, né? A gente só via isso em revista, na Praticando Capoeira. E eu acredito que a gente trilhou o caminho certo, porque a gente construiu uma amizade pessoal com quem a gente só via em revista, só via em publicações. Eu acho que a gente tá trilhando o caminho certo, né? Qual que é o recado que você deixa aí a essas crianças praticantes de capoeira, aos pais que colocam seu filho lá na capoeira? Porque se tem a visão no decorrer dos anos que capoeira é coisa de coitado, né? Capoeira é coisa do mundo. Capoeira é coisa de quem quer. Tanto que eu gosto de colocar o seguinte, um exemplo nato, né? O trabalho que a Josi desenvolve com a capoeira, a mestra Josi, é o trabalho dela, é o corre que ela faz dela. É isso que me impressiona. Não é porque a mestra Josi é a esposa do mestre Apache que acontece as coisas. Ela faz um evento brilhante todo ano. Então isso é o corre da mestra Josi. Isso, a conquista dela na Guarda Municipal, a conquista dela na educação física, eu acho que isso depende dela. Não depende, tipo assim, pô, eu consegui isso porque sou esposa do mestre. Não, a mestra Josi faz o corre dela porque ela é merecedora e dá o melhor dela possível, né? Então, o que o senhor tem a falar aí para os pais de nossos alunos que colocam seu filho na capoeira, que capoeira não é apenas dar pernada, né, cara? Eu acho que envolve aí um autoconhecimento. Foi me falado em 2008 o seguinte, que no mundo existe duas capoeiras, a que a minoria joga e a que a maioria joga. E eu acredito que eu escolhi a que a maioria, né? O caminho que tem trilhado aí, as pessoas que a capoeira tem colocado no meu caminho aí tem feito 100% de diferença. Bem, o que eu sugiro, assim, né? Esse conselho, se fosse bom, ninguém dava, né? Mas é uma dica, assim, para os pais e para os praticantes de capoeira que estão buscando essa prática ainda quando criança ou adolescente, é que a capoeira, mesmo com todo o processo de discriminação, de rotulação como uma prática de desocupados, ela já é considerada por muitos pedagogos, muitos estudiosos, como uma atividade extremamente complexa e altamente desenvolvida para ajudar no processo de formação das pessoas. Uma prática que envolve dimensões da nossa condição humana, como jogo, luta, dança, brincadeira e o canto, numa mesma prática, certamente ela vai contribuir para o desenvolvimento integral das pessoas. Então, independente dos rótulos que se dão para a capoeira, que geralmente o rótulo é de alguém que vê a capoeira de uma forma atravessada, que não tem conhecimento, portanto são ignorantes, né? Essa pecha, esse rótulo, não deve ser um elemento de desestímulo, muito pelo contrário. É fundamental que a gente perceba o que a capoeira pode nos proporcionar a partir dessa experiência
que é geralmente uma experiência coletiva de autoconhecimento e de conhecimento da própria realidade, em que a palavra cuidado, o cuidado de si, o cuidado com o outro, o cuidado com o espaço e o cuidado com a própria natureza é uma das palavras mais poderosas da capoeira. Então, essa possibilidade que a capoeira permite a todos que com ela se envolvem, certamente faz uma diferença gigantesca. Não é à toa que nós temos capoeira em qualquer lugar do mundo, no Japão, na Rússia, em qualquer outro país que inclusive falam outras línguas e que se interessam e que se desenvolvem. E nós temos aí professores, médicos, doutores, advogados que fazem capoeira, e temos também os profissionais de capoeira, os especialistas, né, que são os mestres, que são meio que os guardiões dessa manifestação e que são responsáveis pela sua continuidade, né? Então é uma manifestação que hoje é tombada pelo patrimônio cultural da Unesco, da ONU, né? Patrimônio cultural da humanidade desde 2014, e é também um emblema da cultura brasileira, reconhecida desde 2008 como patrimônio cultural imaterial do Brasil. E aí essas qualificações que a capoeira adquiriu já delega a ela essa, vamos dizer assim, essa característica de ser uma atividade extremamente importante no processo de formação das pessoas, em geral. Então, a dica é, se o seu filho está interessado por capoeira, ajude ele a se envolver mais, porque certamente vai fazer uma diferença gritante. Mesmo que ele não trabalhe depois com capoeira, certamente essa capoeira vai ajudar bastante nos outros processos de formação profissional que essa pessoa se envolver. É isso que eu gostaria de dizer. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Estivemos aqui com a presença do Mestre Apache, Mestra Josi, Mestre Falcão. Mestre Apache, eu quero te agradecer por me olhar devagar, enquanto muitos olharam depressa demais. Então, fazer parte do Capoeira Nossa Nação hoje é algo surreal. O que muitos não entendem é o que nos liga. É muito mais do que só a capoeira. É uma amizade que eu acredito que ela é regrada de muita seriedade um com o outro, muita parceria. Beleza? Diego, só agradecer o convite. E é isso. É uma arte totalmente, como o mestre falou tudo ali, uma arte rica, nossa, né? E potencializa toda essa integração, essa interação social. E coração mesmo, agradeço pela sua amizade, pela fidelidade, pelo amigo que você é. Além de aluno, um amigo e um grande profissional também, que desenvolve um trabalho magnífico aqui em Pimenópolis, São Luís, Montes Belos. Então é isso. Gratidão pelo convite. Obrigado.